Olá, meu nome é Clara e nessa mostra de patologia, meu grupo é formado por mim, Clara Ferreira Ribeiro, pela Ana Rita de Paula Fernandes, pela Giovana Tavares Bicalho, Júlia Barbosa de Andrade e Magali Asbic de Andrade Drummond. A proposta desta mostra, idealizada pela disciplina Patologia Maxilofacial 1, é criar um projeto que tenha relevância social, de forma que os conhecimentos aqui passados sejam de utilidade para os nossos colegas de profissão, tanto os estudantes como os já graduados. Por esse motivo, o formato podcast foi escolhido, pela facilidade de acesso ao conteúdo, já que os episódios ficam disponíveis sob demanda, ou seja, você pode ouvir o que quiser, na hora que quiser e onde quiser, além de ele ser repassado de uma forma rápida, simples e didática. Assim, ficou definido o nome do nosso projeto, Patô do Caso, o seu podcast sobre patologia oral e maxilofacial. Dessa maneira, 6 episódios foram gravados, numa série com relatos de casos sobre os diferentes cistos odontogênicos, ressaltando as condutas e os tratamentos escolhidos. Inicialmente, um episódio introdutório foi feito para esclarecer o que são os cistos odontogênicos e contextualizar o ouvinte sobre tais patologias. No nosso primeiro episódio, falamos um pouquinho a respeito dos cistos dentígeros, um cisto de desenvolvimento associado à coroa de dentes inclusos. O caso clínico apresentado era de um paciente de 15 anos com foco radiolúcido bem circunscrito, bilateralmente nas regiões de segundos e terceiros molares inferiores. Além de destacar as características clínicas e radiográficas desse cisto, demos ênfase nas possíveis condutas de tratamento, bem como na importância do diagnóstico diferencial com os queratocistos e os ameloblastomas. No segundo episódio, é discutido o queratocisto odontogênico, que é encontrado principalmente na porção posterior da mandíbula. Possui caráter bem agressivo, com grande índice de recidiva, e o tratamento pode ser conservador ou radical, dependendo da agressividade da lesão. Apesar de ser prevalente em pessoas do sexo masculino, o paciente do caso clínico a ser tratado no episódio é uma menina de 12 anos, que possui uma assimetria facial, consequência desse cisto, além de uma imagem radiolúcida bem delimitada na região do dente 47. No episódio 3, abordamos os cistos odontogênicos calcificantes, definidos como uma lesão incomum, descrita como neoplasia cística benigna. O relato de caso tratou de um paciente de 13 anos, do sexo masculino, que se queixava de inchaço no rosto há 7 meses. Ele apresentava assimetria facial devido a um aumento de volume na região de ângulo mandibular direito, com crescimento lento e indolor. Foram explicitados os dados radiográficos, as hipóteses clínicas, a forma de tratamento e ainda foi relacionado o estudo desse caso com o que é encontrado na literatura a respeito dessa patologia. Do ponto de vista clínico, é um cisto que apresenta comportamento variado. Por isso, o domínio do cirurgião dentista sobre tal lesão é imprescindível para um diagnóstico preciso. No podcast número 4, falamos a respeito dos cistos periapicais, considerados os cistos odontogênicos mais comuns. Este cisto é do tipo inflamatório e a descamação do seu revestimento epitelial mantém o processo inflamatório local ativo. No relato de caso, o paciente apresentou tumefação em região lingual e anterior da mandíbula, deslocamento vestibular acentuado do incisivo central inferior direito, além de uma imagem radiográfica radiolúcida unilocular, extensa e bem delimitada por halo radiopaco. A técnica de descompressão cística utilizada mostrou-se satisfatória e eficaz como método auxiliar conservador de tratamento. No último episódio, falamos sobre o cisto odontogênico ortoqueratinizado. É importante saber fazer o diagnóstico diferencial, principalmente em relação ao ceratocisto odontogênico. Abordamos um caso de um homem de 50 anos que buscou o atendimento odontológico com um inchaço na parte anterior do rosto, na região da maxila. A identificação da queratina nas lâminas histopatológicas foi crucial para um diagnóstico preciso e escolha adequada de tratamento. Aqui temos as referências utilizadas em cada episódio, os artigos dos quais foram extraídos os relatos de caso,
E eu finalizo reiterando a importância desse projeto para a comunidade acadêmica, visto que os cirurgiões dentistas comumente irão se deparar com os variados tipos de cisto durante a prática odontológica. Por isso é necessário o conhecimento amplo desses profissionais sobre esse assunto.